Olá, meus irmãos, grande abraço a todos, que a paz e o amor de Deus possa estar sendo vivido por você em mais um dia que Deus preparou para todos nós. Amém? Hoje eu trago mais uma reflexão para que você possa aprender mais um pouco da palavra de Deus, das suas instruções, daquilo que Ele oferece de melhor, para que tenhamos uma caminhada mais justa, mais segura em seus caminhos, porque Deus ama você, Deus me ama com minhas falhas, com meus erros, com os meus pecados, assim também para com você. Não foi à toa, não é? Foi por um plano, por um projeto de resgate que Deus enviou Cristo, que sendo um Deus, se esvaziou de sua divindade, adentrou deste mundo da forma que adentrou, para fazer parte de um ministério onde o fim era ele morrer por amor a mim e você. Porque o pecado fez com que o homem se tornasse imortal e Cristo nos oferece a graça, a salvação para uma vida eterna. Por isso, existem princípios a ser seguidos para fazer parte de um rebanho, não é? Que num tempo futuro, de acordo com as Escrituras, iremos para a morada eterna, dentro de um princípio estabelecido por Deus e não por homens. Precisamos entender que hoje em dia, não é? A palavra de Deus, ela tem sido manipulada, distorcida por interesses outros. Mas existe a verdade das Escrituras e que precisa ser ouvida, que precisa ser refletida, que precisa ser meditada por mim e por você. Se você deseja ter um encontro com Deus, se você deseja a morada eterna, que é a promessa de Cristo Jesus, vou à casa do Pai preparar moradas, mas virei outra vez, ajuntarei todos, todos estarão comigo. Mas ele diz na primeira linha: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Essa é uma promessa de Jesus e pede que nós fiquemos concentrados, com calma, com foco no céu e em suas promessas, que irá acontecer num dia, não sabemos quando, mas nós temos um Deus de promessa. Nós temos um Deus que fala a verdade e que põe em prática aquilo que falou. Se Ele disser que vai acontecer, pode ter certeza que vai chegar o dia, a hora disso acontecer. Mas enquanto isso, eu e você devemos viver num preparo para fazer parte de um rebanho no tempo futuro, onde seremos um só povo e teremos o único pastor, Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus deixa claro e evidente para mim uma coisa. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele escreve no capítulo 4, e eu quero ler com você, 2 Timóteo 4, que diz assim, do verso 1 ao verso 8. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta que seja oportuno, que não corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiro nos ouvidos, sejam impacientes, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o teu trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, assim diz Paulo, já em prisão, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. O apóstolo Paulo, ele enfrentou grandes problemas e terminou decapitado, justamente por
pregar o evangelho da verdade. Paulo acreditava em Deus, mas Paulo perseguia o povo de Jesus Cristo, o Messias anunciado no tempo passado que viria a este mundo. E Paulo se deparou em certo momento com a voz de Cristo e cegou por 3 dias. Mas Paulo se entregou nesta missão. Paulo partiu a fazer essa obra do evangelismo, de levar às pessoas o verdadeiro evangelho. E as pessoas viviam numa Babilônia de informação, de um disse-me-disse, e a palavra de Deus sendo distorcida em várias nações. Em Gálatas, por exemplo, quando ele fala lá em Gálatas, deixe-me ver aqui, Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, verso 6, olha só a correção que Paulo faz e a declaração que Paulo faz a este povo, que Paulo já tinha ensinado o verdadeiro evangelho, mas vale a pena você ouvir, vale a pena você entender que a Bíblia é suficiente para que você seja ministrado com a verdade. Nós deparamos com várias doutrinações aqui fora das Escrituras, prometendo o céu para todos. Gálatas 1, verso 6 ao verso 12 diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldição. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Se você chega na pregação com distorção do evangelho de Cristo, dispense, não dê ouvidos, rejeite, porque ele não tem a verdade que consta, a verdade que transforma, que edifica o ser humano. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradar ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, se você se deixa ser influenciado, se você deixa ser alimentado por outro evangelho, por doutrinas outras, por filosofias que não tem base nas Escrituras, ele diz: olha, você está sendo alimentado por homens e não por Cristo, porque é Cristo que nos liberta, é Cristo que nos traz a verdade, você compreende? E este mundo espiritual está uma Babilônia só, irmãos. Por isso que Jesus em João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque terás nela a vida eterna, e elas testificam de mim. Em Mateus 22, 29, ele tipo assim, traz outro alerta: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou você crê na Bíblia como a palavra de Deus, irmão, ou não faz sentido você ser cristão. O cristão tem que seguir a palavra de Deus nua e crua, como está aqui. Agora você tem escolha de querer caminhar naquele que é o caminho, confiar a sua vida naquele que é o caminho, ou viver a vida que você quer tocar o barco. Deus não vai se importar, mas Deus terá pena, porque está perdendo uma obra que foi criada por suas mãos, que está se entregando a um mundo onde não tem volta, não tem retorno. Mas Cristo te aguarda, Cristo te espera hoje, a você abrir a mente e entender. Olha o que diz o verso seguinte: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Você compreende agora que
Paulo anunciava o próprio Cristo vivo, aquele que veio para morrer por mim e por você, aquele que pagou um preço pelo sacrifício de morte, e Deus nos concede a graça, o perdão por meio do sacrifício de Cristo. Não há mérito em mim nem em você para ter vida eterna. É Cristo Jesus. Foi por meio da morte dele que nos condiciona a vida. Mas eu preciso de algumas coisas para receber essa graça, para viver nessa graça. A graça foi dada para viver esta graça e ter acesso ao céu em tempo oportuno. E isso podemos encontrar, irmãos, em Atos capítulo 3, 19, que diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Eu preciso me arrepender, e aí vem a minha conversão, buscar viver a sã doutrina, o verdadeiro evangelho. Eu não posso me pegar a placa de uma igreja, a um líder religioso, como se ele obtesse a verdade. Paulo era um instrumento de Deus, pregou a verdade, foi ignorado. E as pessoas deram mérito, deixaram ser influenciados por outros que não tinham um verdadeiro evangelho e viviam de um evangelho distorcido. Quando viver em Cristo é buscar arrependimento, é perdoar, é amar. E as pessoas têm vivido de doutrinas outras, como se aquilo te levasse à condição de salvação em tempo oportuno. Amigo, amiga, existe a palavra de Deus, é o manual do cristão. Você pode estar em qualquer instituição religiosa, mas ela tem que estar pregando o que diz as Escrituras, porque é a palavra de Deus ou não é. Quer dizer que a palavra de Deus está baseada em outro autor, um ser humano, que não foi inspirado os seus livros, os seus conteúdos? É isso mesmo? Por não conhecer a verdade, o meu povo perece, diz Oséias. E justamente isso, por você não conhecer a verdade, você não terá um encontro com Deus, muito embora o julgamento cabe a Deus. Mas se nós temos um livro, que é o instrumento que nos dá as instruções, que nos ensina, que nos repreende, para sermos edificados na verdade e ter acesso ao céu. Por que eu estou me orientando por outros livros, autores outros com seus pensamentos, com suas doutrinas humanas, baseado em filosofias? Não, este evangelho, homens deram sua vida em defesa dessa verdade, e essa verdade chegou até o meu lar, até minha casa, e eu tenho buscado ser transformado por este livro. Eu tenho buscado ser uma pessoa melhor, muito embora seja falho ainda, tenha meus pecados, tenha minhas fraquezas, mas eu tenho avançado. Não sei se chego lá, mas eu não posso ficar engessado com minha soberba, com o meu eu, achando que eu tenho condições de ter acesso ao céu, que eu posso gerar vida em mim mesmo. Não é isso que a Bíblia diz. João 15, verso 5, eu acho que Jesus diz que o ramo não estiver na videira, ele cai, seca e morre, só tem serventia para o fogo. Mas aquele que está ligado em Cristo e Cristo nele, esse terá vida. Jesus diz: eu sou o ramo, eu sou a videira, vocês são os ramos. E o ramo, quando está na árvore ali, no tronco, ele tem vida, ele tem a oxigenação necessária, a seiva, não é? Se não tiver, ele cai e é apanhado para o fogo. Essa é uma demonstração de que Cristo está dizendo que todo aquele que não está nele, o fim será fogo, será caminhar para o fogo eterno, para a consumação por meio do fogo, não mais por água. Você pode crer nisso como não crê, é um direito seu. Afinal, você não crê porque não vive do Evangelho, então isso é normal para você. Mas para você que vive como um cristão,
que se considera um cristão, que sabe que está escrito nas Escrituras isso, no livro sagrado, e você não coloca isso como real, verdadeiro, você se enquadra aqui quando Paulo fala a Timóteo que as pessoas no tempo do fim não suportariam a verdadeira doutrina, a sã doutrina. Existem os falsos cristos, falsos apóstolos no mundo? Existe, mas existe o verdadeiro, por isso que tem o falso. Existe a verdadeira doutrina, existe a falsa doutrina. E a falsa doutrina está espalhada por aí, removendo pessoas da verdadeira doutrina, porque é mais fácil de seguir. Preenche mais o meu vazio do que a verdadeira doutrina que pede renúncia. Todos querem o céu, amém? Cadê a renúncia? Cristo diz, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me, porque o melhor não está aqui, o melhor está por vir, o melhor será a pátria celestial, e você tem que crer isso pela fé. Se você não crê pela fé, você precisa exercitar essa fé, e você só tem uma forma de exercitar essa fé, para que ela cresça dentro de você, é estudando a palavra de Deus, é orando a Deus, é ter comunhão com Deus, porque os problemas dessa vida existirão, porque vivemos no mundo de dor, no mundo de inconsistência, no mundo de divergência, mas também vivemos no mundo onde tem coisas boas. Agora, eu preciso viver em Cristo, para quando me encontrar no deserto, ter mansidão, capacitação de vencer esses momentos adversos da vida. Deus tem feito grandes coisas na minha vida, irmãos. Não estou aqui trazendo sensacionalismo. É por isso que eu creio num Deus que resolveu situações para mim, usando pessoas assim como eu e você, desta terra. Não foi um extraterrestre que veio, mas Ele é quem planeja tudo, para que as coisas venham, se encaixem e tenha a solução para os problemas. Não vai resolver todos, e quando Ele não resolve, Ele sabe por quê. Eu não sei, não consigo ver o próximo passo da vida, mas Deus sabe qual é o meu próximo passo da vida. Então, irmãos, a palavra de Deus em Atos 3,19 diz que é necessário se arrepender e converter. Converter é você voltar, convergir do caminho que você está partindo, andando, um caminho onde não há as pegadas de Cristo Jesus. Veja o que aconteceu no Pentecoste, quando eles pregavam o Evangelho, no capítulo 2, verso de 37 a 41. Diz assim: ouvindo eles quem? Os presentes que estavam ali, as pessoas que estavam na festa do Pentecoste, existia mais de 14 nações reunidas naquele dia. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda andam longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Essas pessoas andavam na contramão, e essas pessoas viram estes homens, falhos como eu e você, pecadores como eu e você, mas estavam numa missão porque foram chamados para proclamar o Evangelho de um Deus vivo que esteve aqui na terra, de um Deus que se tomou forma de homem para buscar de volta e levar para os braços de Deus. Nós estamos num preparo nessa terra para ter acesso ao céu, e muitas pessoas estão vivendo da forma que querem viver, achando que irão para o céu dessa mesma forma. Morreu hoje, está no céu. É outro erro você imaginar isso. Não há passagem bíblica para isso.
Não confunda parábolas com doutrina da vida após a morte. Isso tem mexido com muitas pessoas. Por isso que há um evangelho frouxo, simulado, modificado, alterado ao real prazer de cada um. Quando o evangelho sugere renúncia, sacrifício, não há perna cruzada nem braços cruzados para viver o evangelho do Senhor. Tem uma missão, tem propósito, tem disponibilidade para que esse evangelho chegue a outras pessoas e leve a salvação. Então eu estou confuso, Denilson, porque meu pai falou isso, o meu líder religioso já disse outra coisa, e eu vejo a Bíblia dizendo outra coisa, e eu estou confuso. Muitas pessoas estavam assim como você e consultaram os apóstolos. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, diante de tudo o que você imagina, que você acha que o certo é para cá, o certo é para cá, ou o certo está aqui, a Bíblia responde para você. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A quem você tem seguido? A doutrina bíblica? O evangelho puro? O evangelho atestado? O evangelho que pessoas entregaram a sua vida em troca de negá-lo? Qual outro livro o seu autor se entregou por você? Se entregaria por você? Qual outro livro você deixou na prisão que tornou este homem mais santo, em fase de recuperação, a não ser a Bíblia, a palavra de Deus que transforma, aquele que permite Cristo entrar em sua vida? Não é só você entregar na porta de cadeia. O cara tem que ler, o cara tem que sentir a presença do Espírito Santo, ele tem que invocar a Deus para fazer parte desse novo mundo, desse homem renovado. E a Bíblia transforma, porque nós conhecemos pessoas que eram distorcidas neste mundo e se tornaram pessoas que buscam a presença de Deus e têm sido pessoas melhores. Você conhece alguém que já mudou por causa do evangelho? Você conhece alguém que já não é mais o mesmo depois que teve o contato com este livro, mas que leu vários outros livros e nunca teve mudança, mas quando leu as Escrituras teve um afastamento daquilo que nos afasta de Deus quando praticamos? Você conhece alguém? Então procure essa pessoa para te ajudar a ter um encontro com Cristo por meio desse livro. Pessoas sinceras, pessoas que não vêm ensinar você para roubar seu dinheiro, pessoas que estão prontas para te ensinar por amor ao evangelho e porque diz para você, olha, Deus te ama com todos os teus erros, com todas as tuas soberbas, com toda a tua ignorância, não importa o que você fez até hoje. Deus quer transformar o teu coração. Deus quer fazer você reagir diante de um mundo apodrecido, no meio de pessoas que não combinam com você, que pensam diferente, pessoas que zombam de você, mas é nesse meio que você precisa estar dando um testemunho de que agora é uma pessoa transformada pelo Evangelho de Deus e que só quem sabe isso é quem vive, é quem recebeu essa atmosfera. Ela é intransferível, é algo especial. Muito embora você ainda traga consigo a marca com a sociedade carimba você, mas aos olhos de Deus você já não é mais o mesmo. Aos olhos daquele que te acompanha, que anda com você, sabe que você houve mudança em sua vida e que você já não é mais o mesmo. E que em Cristo tem aparecido os escapes para adversidades, para as adversidades ser vencidas, porque Deus está ao lado daqueles que estão com Ele. Eu amo o Evangelho de Deus e tem sido muitas vezes zombado
por amigos, por familiares. Eu não me importo, me dá vontade de sorrir, porque quando isso acontece, está dizendo para mim que esse livro é verdadeiro, porque Cristo disse que os primeiros a te perseguir é os da família, e que você tem que perdoar, você tem que entender, porque eles não conhecem esse Cristo bíblico. Eles conhecem um Cristo, um Deus de lábios, por uma fonte sincera de luz que foi apresentado sem esse fundamento verdadeiro que é a palavra de Deus. Essa rocha que é Cristo na vida e na casa de todo aquele que ama a Deus. Espero ter contribuído com você. Que Deus abençoe você, que Deus nos dê mais um dia e que possamos refletir no verdadeiro Evangelho, sem precisar de mão humana. Já está tudo escrito, basta você ler. O que você não pode aceitar é o que o homem queira falar, aquilo que não está no conteúdo bíblico como verdadeiro, que não tem apoio, que não tem base, que não foi inspirado por Deus e está em outros livros, por outros autores. Respeitamos o que você crê, mas é triste saber que o que você crê, que você segue, se não tiver nas Escrituras, não tem a mínima chance de você fazer parte do povo de Deus. Então, reflita, medite e busque ajuda. Eu não tenho a verdade, irmãos. A igreja que eu vivo não tem verdade. Nós pregamos a verdade constituída pelo Criador e inspirada aos homens para escrever. E ela tem um objetivo, essa verdade. Muitas vezes as pessoas dizem que religião não se discute para aquele que é leigo, que não entende o que a Bíblia quer dizer para mim e para você. Não se discute porque muitos não querem aceitar a verdade que é contida neste livro. Mas a palavra de Deus deixa clara e evidente aqui em 2 Timóteo 3, no verso 15, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Porque eu preciso ser repreendido? Porque eu preciso ser ensinado? Porque eu preciso ser corrigido? Para sair daquilo que é enganoso e que é manipulado e que está sendo entregue a você. Porque quando você permite ser corrigido, quando a repreensão te leva a entender a verdade, o verso 17 diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeito aqui é avançar no conhecimento. Nunca seremos perfeitos igual a Cristo, jamais. Mas eu não posso retroceder. Agora em Cristo eu tenho que avançar. E espero que você também avance no conhecimento da palavra. Existe uma verdade que ela foi... Tentaram, não é? Destruir essa verdade, mas essa Bíblia sagrada, esse livro tem a mão de Deus que protege no corredor do tempo. Queimaram muitos livros, mataram muitas pessoas por causa deste livro. Porque é tão odiado por muitos. Se não há sentido algum, mas é amado, é adorado por outros milhões de pessoas. Outros milhões e milhões de pessoas. E eu faço parte desses que ama e adora essa palavra. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, pelo dom da vida e pela oportunidade de trazer aqui, Pai, a quem devemos seguir. Vivemos no verdadeiro Evangelho ou no Evangelho manipulado, onde o pano de fundo é arrecadação, é o dinheiro que fala mais alto? É bem verdade que toda igreja necessita do dinheiro, mas não da forma que está sendo vivida nos púlpitos, nos altares, nas congregações religiosas e outros movimentos religiosos no mundo. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor nos revela a verdadeira doutrina, pregada por homens santos, que entregaram a sua vida em defesa dessa verdade que está em minhas mãos
nas mãos de muitas outras pessoas. Nos dás a tua paz, o teu amor, e rogo a ti, Senhor, por saúde da minha família, dos meus familiares como um todo, dos meus amigos e de todos aqueles que estão sofrendo nos leitos dos hospitais. Rogo por providência, Senhor, para aquelas pessoas que têm orado a ti pelo emprego, pela oportunidade de ter uma vida melhor, por aquelas pessoas que estão sem ter o que comer e vestir hoje, que o Senhor possa dar providência e agir a seu favor. Nos abençoa, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, no doce nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe a você, sua família. Fique com Deus. Amém.